Guten Tag! Ich heiße Thaisi. Ich komme aus Brasilien. Ich bin Rechtsanwältin in Brasilien. Não, você não está no vídeo errado. Vamos falar hoje sobre como eu surtei e fui parar dentro do alemão por conta da advocacia. Gente, vamos ver se vai dar tempo, tá, de eu explicar isso nesse vídeo, senão esse vídeo vai ser dividido em 2 vídeos. Por quê? Eu vou falar para vocês hoje sobre 3 pontos, tá, que tornam a advocacia extremamente difícil e desgastante. Pressão, renda e... Eita, esqueci. Pressão, renda e dificuldades da profissão, tá? Quem me conhece sabe que eu gosto de verdade da advocacia, de verdade mesmo. Inclusive, quando eu estava produzindo um roteirozinho desse vídeo, eu tinha colocado alguns pontos sobre o porquê que eu gosto da profissão. Mas eu decidi fazer um outro vídeo apenas sobre coisas positivas, pontos positivos da advocacia, tá? E o porquê que eu gosto tanto da profissão. Mas hoje eu vou falar sobre as dificuldades, porque a gente encontra muito vídeo falando sobre fórmula de sucesso e poucos vídeos que falam sobre a realidade da advocacia, sobre as dificuldades que a gente enfrenta. Nos vídeos que eu gravo aqui do canal, normalmente eu trago alguns pontos de dificuldade da profissão, entendeu? Mas hoje a gente vai gravar um vídeo exclusivamente sobre isso, tá? É até uma complementação de um vídeo que eu gravei um tempo atrás sobre por onde é que eu começo na advocacia. Se você quiser assistir esse vídeo que eu tô falando, clica no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima, tá? E inclusive de outro onde eu falei pra vocês o que aconteceu comigo ao longo de 10 anos de formada. Se você quiser assistir esse vídeo, clica no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima. Mas primeiro assiste esse daqui, tá? E aí o que eu quero falar? Eu quero falar dos pontos de dificuldade que a gente enfrenta na profissão. 4 situações, tá, que me deixaram muito surtada e muito esgotada e como isso me levou para a aula de alemão. Se não der tempo de eu falar sobre os quatro eventos que me deixaram extremamente surtada, assim, o que aconteceu, né, e como eu fui parar na aula de alemão, eu vou gravar um vídeo parte 2 falando, mas com certeza a gente vai falar dos 3 pontos, tá, de maiores dificuldades que a gente enfrenta dentro da advocacia nesse vídeo aqui, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Thaisi Barreto, eu sou advogada trabalhista e aqui no canal do YouTube Sustentando Advogando falamos sobre direito do trabalho, direito previdenciário, áreas correlacionadas ao direito do trabalho e sobre a advocacia. Meu objetivo é aproximar as pessoas do direito do trabalho, da reforma trabalhista principalmente e da advocacia, beleza? Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve, não custa nada. Aperta aqui embaixo o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado. A gente tem um quadro uma vez por mês, tá, aqui no canal, que é sobre casos práticos e experiências, tá, dentro da advocacia. É o único vídeo que desde a semana passada ele não vai ficar sendo publicado aos domingos. Mas no geral, os vídeos aqui do canal sobre direito, sobre advocacia, são aos domingos. Me segue também lá no Instagram, que semanalmente tem postagens sobre direito do trabalho, direito previdenciário e áreas correlacionadas, como processo de trabalho, audiência, dano moral, essas coisas. E no Stories, normalmente eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, minhas opiniões, um pouquinho até às vezes da minha vida pessoal, beleza? Vamos seguir com o vídeo? Ah, por favor, dá like, não custa nada, você só vai usar o dedo, então dá um like, por favor. E se puder, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Eu queria muito agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, tá? Se não fossem vocês, esse canal não chegaria a lugar nenhum. De verdade, gente, muito obrigada. Vamos pro vídeo? Ah, lembrando, aqui embaixo, tá? Tem meu Instagram, tem o canal de processo civil, certo? Do meu irmão, que em breve vão começar algumas aulas de processo civil. E meu e-mail, se você quiser trocar uma ideia, tiver alguma dúvida, algum tema pra gente conversar, beleza? Vamos lá, vamos começar falando de pressão. 4 pontos da pressão. Número 1, prazo. Você tem prazo o tempo inteiro. Você tem prazo para dizer ao cliente que a ação dele já foi distribuída ou que a defesa já foi apresentada nos autos. Você tem prazo judiciais, vários, não são poucos. Prazo para juntar documento, prazo para se manifestar sobre um recurso, interpor um recurso, enfim. Então você tem prazo judicial constantemente.
você tem prazos internos, tá, do escritório, como passar a movimentação para o cliente, dizer que já deu entrada na ação dele, entendeu? Fazer revisão de base, o que é isso? Fazer um levantamento de todos os processos para ver como é que eles estão, entendeu? Então, prazos o tempo inteiro. Isso já é uma pressão constante, porque não existe isso de dizer assim, deu 5 horas, eu posso ir embora. Não, porque você tem prazo, meu amor, então não tem isso. Ponto número 2, preocupação o tempo inteiro em produzir provas judiciais para comprovar o que você está alegando. Isso é muito desgastante. Porque você tem que estar o tempo inteiro cobrando ao cliente, olha, aquele documento eu preciso, traga a testemunha no escritório porque a gente tem que conversar. O senhor arrumou a testemunha? Depois tem a preocupação de saber se o que o cliente disse, ele vai sustentar na hora da audiência. Se o que a testemunha te contou, ela vai sustentar em audiência. Se o que ela de fato falou em audiência vai constar em ata. Então tem essa outra preocupação que é uma pressão constante. Outra, preocupação por obtenção de resultados. Gente, é sério. São duas preocupações. Tem advogado que fica o tempo inteiro preocupado. Eu tenho que aumentar meus processos, eu tenho que prospectar cliente, porque se eu tiver pouco processo não vai entrar honorário. Se mês que vem o que vai ser? Como é que eu vou pagar as contas? Meu Deus, e daqui a um ano se eu estivesse dentro do escritório sem ter o que fazer? Então é uma preocupação. A outra é assim, ai meu Deus, eu tenho que provar o que eu estou alegando, porque se eu não provar o que eu estou alegando, o cliente vai ficar chateado e vai embora, não vai me pagar. Ou ações de risco, eu tenho que provar, porque se eu não provar, eu não ganho o processo, se eu não ganhar o processo, eu não tenho como cobrar honorários. Que em ações de risco, como é que funciona? O cliente, ele normalmente não paga o valor antecipado. Você cobra ao final do processo se você ganhar, ou você cobra se você conseguir reduzir o valor da condenação. Então, isso é outra pressão constante, entendeu? E a outra, gente, eu tenho que dar uma olhadinha, porque é muita coisa. Cobrança de cliente. Gente, o tempo inteiro o cliente ligando, cobrando, mandando mensagem pelo WhatsApp. Doutor, já deu entrada na minha ação. Doutor, o senhor já protocolou meu recurso. Doutor, quanto tempo vai demorar a ação? Quanto é que eu vou ganhar? Entendeu? Então, assim, cobranças constantes. Isso tudo é muita pressão psicológica na sua cabeça. Você fica o tempo todo trabalhando com essas metas e com esses prazos. Aí vem o ponto número 2, as dificuldades que a gente enfrenta dentro da advocacia. Gente, é muita perda de tempo. Tipo assim, você tem uma audiência marcada para 9 horas da manhã. Mas aí a pauta de audiências está atrasada, porque as outras audiências antes da sua ficaram muito longas, muito extensas, e porque às vezes até o juiz chegou atrasado, o sistema ficou fora do ar. Então a audiência que está marcada para 9, você entra de 11 da manhã. Então assim, você passa uma manhã inteira preso no fórum, sem poder ir para casa, ou sem poder ir para o escritório, sem fazer nada. Então a perda de tempo é fenomenal. Dentro de tribunal é pior ainda, para sustentação oral, porque assim, eles marcam muitos processos para serem julgados no mesmo dia. Só que é óbvio que não vai dar tempo de julgar tudo, é muito raro dar tempo de julgar todos os processos. Aí eles marcam 200 processos, você se inscreve para sustentação oral, às vezes você se inscreve logo para ser um dos primeiros, mas tem alguns pedidos de antecipação, de prioridade que eles passam na frente, e aí você passa o dia inteiro dentro do tribunal, para quando dá 5 horas da tarde, o presidente da sessão, da turma, sei lá, da Câmara dizer assim, amigo, não vai dar, porque eu tenho que ir pra casa sentar, então volta amanhã, tá? Então, gente, é um dia inteiro que você ficou dentro de um tribunal, perdendo tempo, sem poder antecipar prazo judicial. E os processos acumulando dentro do escritório. Os prazos acumulando dentro do escritório. Cliente ligando e você não pode atender, não pode marcar reunião porque você tá ali. E o que eu acho mais injusto, e aí é uma crítica, que é outro ponto também de dificuldade que a gente enfrenta, que existe sim hierarquia dentro do processo judicial, dentro do Poder Judiciário. Não vai dizer que não existe hierarquia entre advogado, promotor e juiz. Por quê? Vou lhe explicar agora. Eles estão presidindo a sessão. Se eles tiverem algum problema pessoal, eles podem simplesmente adiar a sessão e dizer tchau, amigos, ficaram aqui até 3 horas, não sustentaram, mas vocês vão ser intimados, em breve vocês voltam aqui, tá? Ou então o juiz simplesmente diz assim, aconteceu algum problema pessoal na minha família, vou adiar tudinho e amanhã você volta. Mas vá você fazer um pedido de remarcação do julgamento do seu processo, ou de redesignação de audiência. Gente, eles olham pra você e falam, doutora, não gosto disso, doutora.
E daí que a senhora tá aqui desde 8h30 da manhã e são 5 da tarde e seu processo vai ser julgado amanhã. Não gosto de remarcar julgamento, então não, eu não posso deixar pra semana que vem. Gente, isso é um absurdo. Claro que não são todos, tá? Os julgadores e desembargadores e ministros que são assim. Óbvio que não, porque razoabilidade e cabeça, entendeu? Não sabe, cabeça não serve só para separar a orelha. E razoabilidade não é todo mundo que deixa de ter, entendeu? Então existem julgadores excelentes que até muitas vezes sofreram dentro da advocacia, entendeu? E por isso eles compreendem. E outros que não sabem o desgaste que é da profissão, que não sabem o que é você ser um profissional que tem vários processos para cuidar e que não tem a estabilidade do funcionalismo público. Então você tem que batalhar para receber honorários, você tem que adequar seu horário quando dá choque de audiência. Outro ponto, choque de audiência. Gente, o que acontece de dar a mesma audiência, o mesmo horário, 2, 3 processos diferentes, ou julgamento de recurso no mesmo dia, em turmas diferentes. Então, assim, muitos julgadores não entendem, principalmente essa geração mais nova, tá? Que tá entrando dentro do funcionalismo público, dentro da magistratura, dentro do Ministério Público, sem passar pela advocacia, entendeu? É muito fácil eu ganhar 25 mil reais por mês sentadinho na minha cadeira, entendeu? E olhar para a cara de um advogado e dizer: querido, não gosto de remarcar sessão de julgamento, então tô nem aí que você vai ter audiência no mesmo horário. Outro processo que já estava marcado há muito tempo, que você tem que ir, sei lá, viajar para Brasília para sustentar no TST, por exemplo. Tô nem aí. Quem conduz o processo sou eu, quem é a autoridade aqui sou eu. Então, gente, é por isso que aí entra um desgaste muito grande. Porque daqui que você vá, sei lá, formalizar um pedido dentro do processo, procurar a comissão de prerrogativa, procurar a OAB para intervir, procurar um profissional para te substituir, o prejuízo já foi consolidado nos autos. Então isso é outra dificuldade, tá? E, gente, eu tô falando isso não é para desestimular a advocacia não, porque eu gosto de verdade e eu vou fazer um vídeo, tá, falando dos pontos positivos. Mas a gente tem que mostrar a realidade como ela é e muita gente não tem noção dessas coisas. Outro ponto é discutir o tempo inteiro com o servidor para exercício de prerrogativa funcional. Você tem que juntar uma mídia digital na vara. O servidor não quer receber. Ele tem que certificar, porque seu prazo termina naquele dia, mas ele não quer. Mas está no CPC que ele tem que certificar. Então, aí é bate-boca, aí você ameaça para a ouvidoria, aí você vai ter que peticionar dentro do processo para informar o que está acontecendo, tem que ir na corregedoria, falar com o diretor da secretaria ou com o analista, entendeu? A audiência nem se fala. A quantidade de problemas que se tem numa audiência, porque o juiz não quer constar em ata requerimentos, ou porque o juiz não quer constar em ata o depoimento, como realmente é dito, é outra grande dificuldade. É por isso que eu bato tanto na tecla de gravar a audiência. Se você quiser entender mais sobre esse assunto, assiste o último vídeo aqui do canal, que eu falei sobre um caso concreto, tá? Vai estar no link aqui em cima, ou aqui em cima, tá? E assista a playlist, acho que tem uma playlist aqui no canal sobre gravar audiência e sobre instruir testemunha e tal. Clica no card aqui em cima ou aqui em cima depois desse vídeo, tá? Então isso é outra grande dificuldade que se enfrenta. Outra coisa, você tem prazo o tempo inteiro. Então, como você tem prazo o tempo inteiro, não existe isso de porque às 5 horas da tarde eu vou pra casa, tchau. Não, amor, você tem prazo. Então, se você passou um dia todo no TRT, ou no TRF, ou no TJ, aguardando o momento de uma sustentação oral, eles estão nem aí. Quando der 5 horas que eles dispensaram, você vai ter que voltar pro escritório para cumprir prazo. Diferente de certas profissões, como médico, publicitário, que em tese, dá o expediente dele, ele pode ir para casa e curtir a família dele. Não estou dizendo que não sejam trabalhos desgastantes, todo trabalho tem sua cota de desgaste, mas a advocacia é um grande fator de estresse, entendeu? Outra coisa, estudar o tempo inteiro, você tem que estar se atualizando o tempo inteiro. Se você não estudar, você vai ficar para trás. A legislação muda de forma constante, posições jurisprudenciais mudam de forma constante. Eu lembro que teve um caso uma vez, que eu atuei há uns anos atrás, que o TST, o Tribunal do Pleno do TST, mudou 3 vezes de entendimento, porque a cada vez que ia para julgamento da matéria, era uma nova composição na sessão. Então,
Enfim, é por isso que você tem que estar o tempo inteiro lendo informativo, precedente jurisprudencial. Então isso não é coisa só de concurseiro, tá? Se liga. E você tem que adequar isso tudo com toda essa rotina que eu tô falando. Outro ponto, tá o tempo inteiro dentro de um balcão, em um cartório, pedindo que movimentem seus processos. Gente, eu tive um processo que foi um grande desgaste, porque tinha um pedido de liminar, de tutela antecipada, e esse processo demorou 3 meses para que o cartório deixasse ele concluso no sistema de processo judicial eletrônico, PJE. E assim, toda vez eu ia no cartório, falava com a educação, mas assim, o servidor, muitas vezes, não são todos, tá? Não podemos rotular. Olhava pra mim como se ele estivesse me fazendo um favor. E ainda jogava a culpa em cima de mim. Doutora, por que a senhora na audiência não falou? Eu disse, porque não deu? Mas a gente não tem que estar justificando nossa forma de atuação para um servidor. Ele tá ali para cumprir o papel dele, assim como você como advogado tá ali para cumprir o seu papel, assim como o magistrado tá ali para cumprir o papel. Mas assim, isso é um grande problema. E outra, você tipo assim, você tem um pedido de liminar, tem que ir lá pedir para eles deixarem concurso. Tem que ir lá conversar com o juiz, explicar por que é tão relevante aquele seu pedido, porque muitas vezes são muitos processos e eles não conseguem analisar tudo. Outra coisa, pedir o tempo inteiro para o pessoal cumprir o que já foi determinado nos autos. É porque assim, gente, você tem que entender que o servidor, ele trabalha, ele tem limite de horas, tá? Deu a hora dele, vai para casa, entendeu? E tem muitos processos e falta mão de obra dentro do serviço público. Isso é um ponto, a gente não pode deixar de reconhecer isso. Precisa ter mais concurso público. Que inclusive a gente acha que não vai acontecer mais, né? Na verdade, com esse novo governo. Cada vez mais reduzindo as vagas, mas enfim. Tanto que a Caixa Econômica agora, né, abriu um processo de seleção para contratação de escritórios de advocacia, ou seja, não vai ter mais concurso para advogado da Caixa Econômica. Enfim, é um reflexo do nosso governo. Então, você tem que estar o tempo todo. Pelo amor de Deus, peça o alvará judicial que o juiz já determinou. Pelo amor de Deus, peça a intimação que o juiz já determinou. Pelo amor de Deus, cumpra esse ato processual, certifique isso aqui que o juiz já determinou. Minha filha, eu já apresentei minhas contrarrazões, deixa o processo concluído para o juiz apreciar. Então, gente, porque se não for assim, o processo não anda. E se o processo não andar, você não vai ter resultado. Se não tiver resultado, você não vai ter honorários, não é verdade? Então, isso é outro ponto de desgaste. Entendeu, gente? E você leva o tempo inteiro o trabalho para casa. Acho que eu já falei sobre isso. Então, isso tudo é outro ponto de desgaste. Ponto número 3, renda. Gente, eu acho que eu já falei tanto, né? Eu tô com medo de estar assustando quem tá assistindo esse vídeo. A pessoa correr da advocacia, mas eu vou trazer os pontos positivos para vocês em outro vídeo, tá? E o que é que acontece? Vamos lá. Salários baixíssimos dentro da iniciativa privada. Por quê? Porque você é uma peça substituível. Se você não estiver ali, não se preocupe. Existem 1 zilhão de advogados para lhe substituir. Jovens profissionais de início de mercado de trabalho, precisando de experiência, precisando de renda. Então é por isso que, enfim, lei da oferta e da procura, né? Que cai a remuneração dos advogados e eles podem ser substituídos com facilidade. Aí você está dentro da iniciativa privada com salário baixo. O que você faz? Tem que se preocupar em como é que eu aumento minha renda. Aí vem, ou vou dar aula de particular em cursinho, ou vou dar aula em faculdade, ou eu vou estar para um concurso para associar o funcionalismo público à advocacia, que é possível, tá? Em alguns casos, como procuradoria e alguns outros cargos. Ou eu vou dar aula, sei lá, de inglês, ou eu vou montar uma empresa, ou eu vou, enfim, fechar parceria com o próprio escritório para trazer processos para dentro do escritório, ou parceria com outros escritórios, entendeu? Então, isso é muito desgastante. E quando você tem seu próprio escritório, 2 situações: instabilidade financeira constante, clientes que atrasam pagamentos, ações de risco, você só recebe ao final do processo e ganha o processo demora muito, como é que você mantém uma estrutura, e o investimento no status. Sim, meu amor, sim, chuchuzinho, se você andar puxando uma cachorra, entendeu? Dirigindo, por exemplo, um Fusca, vão achar que você é um profissional fracassado. Se você tiver um escritório, que é uma birosca, vão achar que você é um profissional fracassado. Aí você acha que o cliente vai procurar quem? O cara que tem uma estrutura boa ou o cara que é um lascado? Infelizmente é a realidade, gente. Então isso tudo são pontos de desgaste. Gente, esse vídeo ficou muito longo, não vai dar tempo de eu falar
quais foram os 4 momentos de estresse que eu tive e como eu fui parar no alemão. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre esse assunto, tá? Mas não desista da advocacia. Clica nos cards para assistir os últimos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau!